Olá a todos inscritos em nosso canal, um grande abraço aos nossos queridos alunos dos cursos presenciais, à distância. O ano de 2023 tem sido um ano de muito aprendizado, de novos conteúdos e tem sido muito bom compartilhar este conhecimento com vocês. A você que é novo aqui no canal, sou Roberto Silva, sou professor de teologia há 16 anos, caminhando para os 17 anos, e atuo nessa área pela minha paixão pelo saber teológico, que me direcionou também ao bacharel em teologia até o doutorado em ciências da religião. Então foram anos de formação acadêmica e anos compartilhando este conhecimento com os nossos queridos educandos. Nosso tema de hoje, ele é um tanto quanto polêmico e um pouco complexo. Falar sobre o dízimo. É um tema difícil, né? Bem, queridos, antes de eu falar na perspectiva acadêmica, teológica, tendo em vista que há muitos abusos, às vezes, no que se refere ao dízimo, e muitas maneiras de pressionar o fiel a partir de análises totalmente fora do contexto. É muito difícil pegar textos isolados, principalmente do Antigo Testamento, colocar o fiel na parede e dizer que se ele não fizer isso, o devorador vai explodir o seu carro ou derrubar a sua casa. Então, existe algo na teologia que nós brincamos, conversamos com os alunos, é um ditado: texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Querem repetir? Texto fora de contexto gera pretexto para heresia. Ou seja, o pentecostalismo brasileiro trabalhou muito isso. Eu peguei o pentecostalismo da década de 90, finzinho de 90, e eles trabalhavam muito essa questão de texto fora de contexto. No pentecostalismo periférico, a minha análise é que não é muito diferente. A tentativa de se pegar versículos isolados para dizer o tipo de roupa que aquele fiel daquela instituição deve vestir, a mulher deve evitar anticoncepcional por causa desse tal versículo, ou às vezes a própria televisão ainda é demonizada por causa do versículo tal. Então, tudo isso são formas de se fundamentar uma interpretação do presidente ou de um determinado grupo a partir de versículos isolados. Quando se analisa o contexto, está totalmente fora daquilo que se propõe a instituição afirmar e ter como verdade. Isso acontece muito com essa questão do dízimo. Utiliza-se versículos para, às vezes, falar de forma equivocada, e isso gera problemas tanto no seio da instituição como na questão da membresia, né? O comércio religioso não é algo novo. O comércio religioso existiu desde antes da Reforma Protestante. O Império Romano, com a sua igreja, já fazia venda de indulgências, as relíquias sagradas, ou seja, pessoas que iam para Roma para poder tocar no crânio de João Batista, num dos ossos dos apóstolos, e tudo isso gerava valores. A própria venda de indulgência gerava valor e um dos objetivos era construir a grande Basílica de São Pedro. Então, o comércio, a mercantilização da fé, isso é muito antigo. E hoje, no século XXI, temos o neopentecostalismo que contribui muito também com essa questão através da venda da vassoura ungida, da água ungida, e em tempos de pandemia se ouviu falar até de tentativa de vender feijão que cura Covid. Bem, tudo isso faz com que o cristianismo seja colocado em uma única sacola e vire um alvo de crítica
principalmente para sociólogos, historiadores, para estudiosos. Alguns olham a igreja como uma espécie de mercado, onde o púlpito é um balcão e o pastor é um vendedor e a fé é um produto. Bem, nós vamos ler um dos textos que são mais utilizados para essa questão, que é o texto do profeta Malaquias. Antes de eu ler o texto do profeta Malaquias, que aí nós já vamos entrar na parte hermenêutica da coisa, eu acho que vale a pena dizer que uma pessoa que frequenta uma igreja e ama aquele espaço, eu acho que ele deve ser um contribuinte mensal. Por quê? Porque aquele espaço tem gastos. Aquele espaço precisa de recursos para ter a pessoa que faça a limpeza, para ter os produtos de limpeza, para ter um pastor assalariado, né? Você que faz parte de uma instituição eclesiástica, é muito importante que você tenha um pastor que seja pastor integral. Essa é a minha visão. Porque para mim, pastor que sai de casa 4 horas da manhã e chega às 7 horas da noite, só põe a roupa de ver Deus e ir para o culto e vai dirigir o culto, com os olhos extremamente cansados, não vendo a hora de dar a bênção apostólica para finalizar, para retornar para sua casa e começar essa rotina, esse perfil não desenvolve o trabalho pastoral. O fato é que o trabalho pastoral vai muito além de dirigir culto, né? As igrejas pentecostais criaram esse título de dirigente, o camarada que é o dirigente de culto, que não dá certo. Na prática, uma instituição eclesiástica não precisa de um dirigente de culto, precisa de um pastor. E para ser pastor, se não for integral, é muito difícil. Porque o pastor precisa ter tempo de ser pastor. E ser pastor gira em torno de fazer visita na casa, nos hospitais, ter tempo de fazer culto fúnebre, ter tempo de fazer uma série de atividades que vão além do ir à igreja. Sem contar que ele precisa também ter tempo para preparar seus sermões, sua espiritualidade, sua família. Ou seja, o pastorado é um trabalho e só dá para fazer com excelência se ele for integral. E só dá para ser pastor integral se você tiver dentro do seio da igreja pessoas que contribuam mensalmente para que a igreja consiga ter a infraestrutura de pagar os seus requisitos, né, mensais, assim como dá o salário do seu pastor, entendeu? Eu sei que isso é muito polêmico, que tem pastor que quer ter vida de artista de Hollywood, aquela coisa toda, mas, de fato, queridos, também tem o outro lado, né? A gente ouve-se falar de pastores que andam com um carro que ele mais empurra o carro do que o carro empurra ele. Então, é difícil essa situação. Nós estamos falando de ministros que deveriam ser cuidados antes de cuidar e ter um bom convênio médico, um bom automóvel, ter a infraestrutura necessária, tá bom? Bem, então, essa foi um pouquinho da minha opinião sobre esse assunto. Particularmente eu, quando estou em uma determinada instituição eclesiástica, eu gosto de ser generoso e voluntário, né? Mas eu não sou preso a porcentagens. E agora você vai entender o porquê. Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Beleza. O que é o dízimo? O dízimo é um costume dentro do judaísmo primitivo, o judaísmo veterotestamentário. Então, nesse judaísmo veterotestamentário, o dízimo, ele era uma forma de as pessoas que frequentavam o templo levar uma contribuição que geralmente era de frutos da terra, legumes, frutos da terra, porque a grande parte
dos frequentadores do templo trabalhavam com agricultura ou até mesmo eram pastores. Então eles pegavam uma porcentagem, geralmente 10% desse seu trabalho, e levavam como oferta no templo. Por quê? Porque no templo existia o trabalho levítico e o trabalho sacerdotal. Levitas e sacerdotes não podiam ter trabalho secular. Eles viviam do trabalho levítico e do trabalho sacerdotal. Ou seja, existia uma rotina na religião judaica de sacrifícios, de intercessões, e para eles conseguirem fazer isso, eles precisavam ser integral naquela função. Então os membros, os frequentadores do templo vinham, traziam a sua oferta ou o seu dízimo, e aquilo era revertido para o sustento dos levitas e sacerdotes. Diferente do cristianismo católico, que o oficial eclesiástico, padre, vive no celibato, não tem casamento, o judaísmo nunca honrou esse negócio de não ter, que o sacerdote religioso não pode ser casado. Pelo contrário, levitas podiam ser casados, sacerdotes principalmente, porque já eram mais velhos. Então, esses levitas e esses sacerdotes, eles eram casados, e no judaísmo, dificilmente você tinha uma família que tinha poucos filhos. Não existia televisão, ou seja, era de costume eles terem muitos filhos, porque principalmente quando eram filhos homens, esses iam trabalhar no campo e gerar renda para a família. Então, quando um casal iniciava sua trajetória juntos, logo eles tinham uma família grande, com muitos filhos. Então, levitas e sacerdotes tinham o trabalho voltado à religião, o judaísmo. Esse trabalho era vinculado às práticas de cuidar e liturgias do templo, ok? Então, o dízimo é muito trabalhado principalmente no chamado judaísmo pós-exílico, pois existia uma necessidade muito grande de reformar e de dar a infraestrutura necessária para os levitas e sacerdotes que estavam cuidando do templo após a saída do cativeiro babilônico. Ou seja, estão em Jerusalém, os muros já foram reconstruídos com Neemias, o templo já foi reconstruído com Zorobabel, agora tem que cuidar, tem que fazer a manutenção e tem que ter pessoas integrais aqui para desenvolver o trabalho. E só dá para ter gente integral desenvolvendo o trabalho quando entra recurso. Então, levitas e sacerdotes utilizavam-se dos recursos pelo qual os frequentadores do templo os direcionavam. Ofertas, vários tipos de ofertas e dízimos. Então, o dízimo, ele faz parte de uma prática do judaísmo, e uma das suas maiores finalidades era contribuir para que os oficiais, os ministros, levitas e sacerdotes do templo pudessem ter o seu sustento para dedicar-se 100% ao trabalho levítico e ao trabalho sacerdotal. Diante disso, obviamente, se trabalhava a bênção de Javé sobre o coração voluntário, sobre aquele que repartia dos seus bens, né? Porque não era bem a questão de denário e dracma. Muitos judeus do período pós-exílico, os chamados repatriados judaítas, eles não tinham uma vida embasada nos recursos de denário e de dracma. Era um estilo de vida como alguns lugares bem interioranos, moeda de troca mesmo, sabe? Você tem uma fazenda de um determinado alimento, você vivia daquele alimento e ainda o seu alimento você poderia trocar com o seu vizinho que tinha outro tipo de alimento. Bem, e o que isso tem a ver com igreja? Eu pergunto para vocês, o que dízimo tem a ver com igreja?
Ah, professor Roberto, mas o Antigo Testamento não está na Bíblia? Sim, o Antigo Testamento está na Bíblia, só que o Antigo Testamento não é um livro cristão. O Antigo Testamento é um livro judaico. O Antigo Testamento, de Gênesis a Malaquias, ele é um livro que nós conhecemos como Tanakh, que é a junção da Torá, o Pentateuco, Kotivim, que seriam os livros poéticos e históricos, e Neviim, que seriam os livros dos profetas maiores e menores. Então, tudo isso tem a ver com judaísmo. Algumas coisas que as igrejas fazem que não tem muito sentido, por exemplo, eu conheci uma pessoa que era uma mulher que tinha cabelos longos, muito bonitos, e aí de repente ela chegou com careca, dizendo que estava fazendo o voto do nazireado. Primeiro ela disse que Deus pediu o cabelo dela. E quando nós vimos ela naquela situação, nós perguntamos, aconteceu alguma coisa? Você está fazendo químio? O que aconteceu? Não, Deus pediu o meu cabelo e ele me pediu para fazer o voto do nazireado. E aí eu, falei, poxa, mas o voto do nazireado é o contrário. O voto do nazireado é para não passar navalha na cabeça. Você raspou a cabeça, ela ficou meio sem entender direito o tema que eu abri, mas a situação é essa. O voto do nazireado é algo sugerido dentro de um contexto judaico, para se falar do herói danita, Sansão, que era alguém separado. Foi colocado essa questão do nazireado, aonde não podia tocar em corpo morto, não podia tomar vinho, que era uma bebida muito típica e cultural da época, não podia se passar navalha na cabeça, era uma forma de dizer que esse nazireado ele era separado desde o ventre, numa perspectiva judaica. Mas cristianismo não é judaísmo, queridos. Cristianismo é outra religião. O cristianismo ele tem um elemento que o judaísmo nunca aceitaria. O cristianismo, ele nasceu do judaísmo, os discípulos de Jesus foram judeus, grande parte dos primeiros cristãos foram judeus. Só que quando o cristianismo interpretou Jesus, não simplesmente como Mashiach, como Messias, mas Jesus como Deus encarnado, o judaísmo cortou o cordão umbilical, visto que o cristianismo trabalhou a figura de Jesus como Messias divino. Ele é semidivino, ele é Deus homem, ele é nascido de um nascimento virginal por intermédio da ação do Espírito Santo, que na época que o texto foi escrito, não entendia-se ainda o Espírito Santo como uma pessoa distinta de Deus, porque o conceito trinitariano não existia, o Espírito Santo era a ação do próprio Deus. Ou seja, o cristianismo começa a trabalhar um conceito onde Jesus ele seria consubstancial com o Pai, possuidor da mesma essência divina. É o começo do conceito trinitariano, onde Jesus e o Pai seriam possuidores dos mesmos atributos divinos e da mesma essência divina. Quando o cristianismo começa a trabalhar a figura de Jesus como divino, o judaísmo corta o cordão umbilical e o judaísmo tem o cristianismo como uma seita, tendo em vista que eles são seitas. Porque eles são seitas? Porque eles estão colocando um outro Deus, e no judaísmo só existe Yahvé. No islamismo só existe Alá, no judaísmo só existe Yahvé. Essas são religiões monoteístas. Se o cristianismo trabalhasse Jesus como o Messias e Yahvé como o único Deus, talvez o cristianismo seria uma ramificação do judaísmo, uma seita judaica. Quando o cristianismo trabalha Jesus como um Deus encarnado, aí o cristianismo passa a ser uma religião distinta. O cristianismo católico trabalha esse aspecto. Jesus consubstancial com o Pai, Concílio de Nicéia, Credo Apostólico, tudo trabalha a distinção pessoal de Jesus e a codeidade de Jesus com o Pai.
Então, o cristianismo, principalmente quando ele sai ali do primitivo e começa a ser medieval, o cristianismo católico, ele é um cristianismo totalmente independente do judaísmo. Ele tem a sua liturgia, ele tem as suas dogmáticas, ele é uma religião diferente. Então, o cristianismo é uma religião diferente. É um erro hermenêutico utilizar-se do cristianismo e fundamentar os dogmas do cristianismo no Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento não é cristianismo, o Antigo Testamento é judaísmo. O texto é inspirado, mas ele é um texto de fé judaica e não cristã. Logo, os costumes do Antigo Testamento, como o sacrifício, como o voto do nazireado, como a guarda do sábado e como outras coisas que giravam em torno da fé do Antigo Testamento, não tem a ver com o cristianismo, tem a ver com o judaísmo. A não ser que você queira circuncidar o seu filho com 8 dias de nascido. Você é um cristão reformado, pentecostal, talvez, e aí com 8 dias de nascido você vai ter que circuncidá-lo. Se você for querer utilizar-se do Antigo Testamento para fundamentar as práticas do seu cristianismo, não vai ser cristianismo, vai ser judaísmo. E as igrejas tendem a cometer esse erro, porque às vezes diz que é uma igreja, só que ela é cheia de elementos judaicos. A igreja está espalhada, tem candelabro para todo lado. O pastor usa uma estola sacerdotal e põe um quipar na cabeça. Cara, nesse aspecto, ele tá pendendo para uma sinagoga. Em vez dele fazer o culto no domingo, ele deveria fazer no sábado. Em vez dele dizer igreja evangélica tal, ele deveria colocar sinagoga tal. Percebam um erro. Antigo Testamento é o livro de fé do judaísmo. O que tem ali no Antigo Testamento se referem a práticas do judaísmo primitivo. Algumas destas práticas as sinagogas fazem até hoje como ato da circuncisão. Mas o cristianismo é uma religião diferente. Não adianta você querer pegar a circuncisão do Antigo Testamento, o dízimo do Antigo Testamento, o sacrifício do Antigo Testamento e querer implantar na sua igreja, porque nesse aspecto você não está tendo uma igreja, você está tendo uma sinagoga judaica. Bem, dá para introduzirmos que o Novo Testamento ele é o cristianismo primitivo. As cartas paulinas, petrinas e joaninas são recomendações, exortações a respeito do cristianismo primitivo. Um cristianismo que estava passando por transição, saindo do judaísmo, se tornando uma religião independente e aceitando helênicos, samaritanos e pessoas de outras nacionalidades e outros credos religiosos que estavam fazendo parte também. Então, o cristianismo registrado na Bíblia, Atos dos Apóstolos e cartas, é um cristianismo de origem que está passando pela transição. A partir do século II vem o cristianismo patrístico, que vem trabalhando melhor algumas dogmáticas do cristianismo, vem problematizando, porque entre isso dão alguns problemas de controvérsias cristológicas, até que o concílio de Nicéia eles batam o martelo e venham assim dizer que Cristo ele é consubstancial com o Pai. O cristianismo se torna uma religião totalmente independente do judaísmo. E aí, queridos, utilizar-se os dogmas do judaísmo para fundamentar uma doutrina cristã, uma igreja, fica complicado. A não ser que você não queira fazer parte de uma igreja, você queira fazer parte de uma sinagoga. Aí você utiliza os sacrifícios, que as sinagogas não fazem mais, tá? Mas alguns elementos sim, bar mitzvah, bar mitzvot, a circuncisão. Então, se for para você fundamentar sua igreja no Antigo Testamento, substitui o nome igreja e coloca sinagoga. Tenta viver segundo os preceitos do Antigo Testamento e aí você vai ser um judeu.
vai se converter ao judaísmo, vai ser um prosélito, né? Não é o caso? Se não é o caso, a dinâmica da igreja é cristianismo. Você fundamenta os dogmas da sua igreja nos textos do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos e cartas que têm a ver com o cristianismo. E no que se refere às contribuições, conduza o seu povo a ser alguém com a mão aberta, ser voluntário e ter um coração generoso, para que a sua igreja seja próspera, para que os seus pastores não sejam somente cuidadores, mas também sejam cuidados, para que a assistência social da sua igreja tenha condições de servir, de ajudar e de auxiliar e evidenciar o que Tiago chamou de verdadeira religião, que é o auxílio dos necessitados. Existe a fé no Salvador e existe a igreja como um agente cuidador das pessoas que necessitam. Então espero que você tenha gostado. Eu gostaria muito de ouvir a sua opinião, se você concorda com o que eu falei ou se você discorda, você acha que igreja não deveria se pedir nenhum real, cada um que abra sua igreja que se vire para manter aí, obter os recursos, né? Se ele quis abrir ele, que dê um jeito de obter os recursos. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião. Você acha que talvez não, tem que ter ali uma porcentagem estabelecida, porque senão as pessoas não vão abrir a mão, né? Eu já ouvi falar de igrejas que no final do mês, quando o obreiro ia dar o dízimo, ele tinha que levar o olerite junto, porque aí o tesoureiro consultava se ele deu os 10% de acordo com o olerite, porque senão ele deixava de ser diácono, presbítero. Então existe tantas aberrações que também é complexo, mas talvez você acha que isso pode ser interessante como um método de controle, né? Se o camarada quer ser obreiro aqui, ele precisa dar essa contribuição. Então eu gostaria de ouvir a sua opinião, se você concorda com tudo isso que foi ministrado ou se você discorda. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. E nós precisamos muito que vocês compartilhem os vídeos do canal para que o canal cresça, e assim o canal crescendo, eu consigo dedicar muito mais tempo com lives, trazer convidados e compartilhar muito mais do nosso conhecimento adquirido com vocês. Então se inscreva, curta e compartilhe. Um grande abraço e que o Criador abençoe a sua vida com toda sorte de bênçãos. Shalom e até o próximo vídeo.